Numa reviravolta notável, uma equipa de construção viu-se frente a frente com uma anaconda gigante enquanto trabalhava numa obra no coração da selva. Este encontro inesperado não só interrompeu o seu progresso, como também provocou uma onda de curiosidade e preocupação entre os trabalhadores. Enquanto enfrentavam os desafios do seu projeto, a presença desta enorme serpente acrescentou um elemento de suspense e intriga à sua rotina diária. A anaconda, conhecida pelo seu tamanho e força impressionantes, é uma criatura que impõe respeito e cautela, tornando esta situação ainda mais cativante. Os espectadores serão atraídos para o drama que se desenrola à medida que a equipa se confronta com a realidade de partilhar o seu espaço de trabalho com um dos predadores mais formidáveis da natureza. O vídeo promete mostrar não só a beleza de cortar a respiração da vida selvagem, mas também os desafios imprevisíveis que surgem quando as atividades humanas se cruzam com o mundo natural. À medida que os trabalhadores elaboram estratégias para gerir a situação em segurança, a tensão aumenta, deixando os espectadores à beira da cadeira. Este encontro serve para recordar a natureza selvagem que ainda existe no nosso mundo e o delicado equilíbrio entre progresso e preservação. Junte-se a nós e mergulhe neste incidente extraordinário, explorando a intersecção entre a construção e a natureza selvagem e indomada. Situado nas profundezas da floresta amazônica, o local de construção apresenta uma mistura única de beleza e adversidade. Rodeado por árvores imponentes e uma folhagem vibrante, o local remoto coloca desafios significativos aos trabalhadores. O acesso ao local requer a navegação por caminhos estreitos e sinuosos, muitas vezes lamacentos e traiçoeiros, o que torna o transporte de materiais uma tarefa difícil. A urgência de concluir o projeto da estrada é enorme, uma vez que a equipa corre contra o tempo para cumprir os prazos, ao mesmo tempo que enfrenta os elementos imprevisíveis da floresta tropical. Cada dia traz novos obstáculos, desde os aguaceiros repentinos que transformam o solo num pântano até ao calor e umidade sufocantes que minam as suas energias. Para além disso, os trabalhadores têm de se manter vigilantes contra os perigos que espreitam na densa vegetação rasteira. A floresta tropical é o lar de uma miríade de animais selvagens, incluindo cobras venenosas, insetos e, como depressa descobrem, uma anaconda gigante. Estes encontros acrescentam um elemento de imprevisibilidade à sua rotina diária, obrigando a equipa a equilibrar o seu trabalho com uma consciência constante do que os rodeia. A combinação de urgência, condições difíceis e a ameaça sempre presente da vida selvagem cria uma atmosfera tensa, onde cada decisão pode ter consequências significativas. À medida que os trabalhadores avançam com seu projeto, têm de lidar não só com as exigências físicas da sua tarefa, mas também com a imprevisibilidade selvagem da própria floresta tropical. Enquanto os trabalhadores labutavam sob o calor opressivo do sol da Amazônia, um súbito ruído na vegetação rasteira chamou a sua atenção, interrompendo a conversa e atraindo os seus olhares para a fonte do som. Foi então que avistaram pela primeira vez a anaconda gigante, com a sua forma maciça, a deslizar lentamente para a vista. Uma onda de medo tomou conta da tripulação. Os seus corações aceleraram ao verem a serpente colossal. Eles tinham ouvido histórias sobre estas criaturas, mas nunca imaginaram encontrar uma tão perto. A anaconda movia-se com uma graça inquietante. O seu corpo poderoso ondulava por entre a folhagem, parecendo não se incomodar com a presença dos trabalhadores. No entanto, o que realmente causou alarme foi a protuberância invulgar na zona média da cobra, uma misteriosa saliência que indicava algo alarmante no seu interior. Os trabalhadores trocaram olhares ansiosos
com as suas mentes a pensar no que poderia significar aquela protuberância. Seria uma refeição recente ou algo mais preocupante? A atmosfera passou de mera curiosidade para uma tensão palpável enquanto especulavam sobre os potenciais perigos que a criatura representava. Naquele momento, a realidade da sua situação foi assimilada. Eles não eram apenas construtores na selva, mas intrusos num reino selvagem e imprevisível, onde a linha entre o espanto e o medo era muito tênue. Enquanto os trabalhadores permaneciam congelados num misto de medo e fascínio, rapidamente se aperceberam que precisavam de ajuda profissional para resolver a situação inesperada com a anaconda gigante. Com a misteriosa protuberância no corpo da cobra a suscitar preocupações, tomaram a decisão urgente de chamar um veterinário. No entanto, quando a chamada foi feita, o ceticismo saudou-os do outro lado. O veterinário, habituado a lidar com animais domésticos, começou por questionar a validade da situação. Uma anaconda, num estaleiro de construção, observou com incredulidade, sem saber se devia levar a chamada a sério. No entanto, à medida que os trabalhadores descreviam o tamanho da cobra e os potenciais perigos envolvidos, a urgência do assunto tornou-se clara. Reconhecendo a necessidade de experiência no manuseamento de uma criatura tão formidável, o veterinário concordou relutantemente em fazer a viagem. Reuniu o seu equipamento e partiu em direção ao local de construção remoto, navegando pelos caminhos sinuosos da floresta tropical. A viagem foi repleta de desafios, pois ele manobrou através de folhagem densa e terreno imprevisível, enquanto se preparava mentalmente para o encontro que tinha pela frente. O tempo era essencial. Os trabalhadores precisavam de orientação sobre como manejar a anaconda em segurança e avaliar a situação da protuberância. À medida que o veterinário avançava, a tensão aumentava, com toda a gente a aguardar ansiosamente a sua chegada e a esperar uma resolução para este extraordinário encontro com a vida selvagem. Quando o veterinário finalmente chegou ao local da construção, ficou imediatamente impressionado com o tamanho da anaconda enroscada no mato. Era muito maior do que ele tinha previsto. A sua enorme circunferência e comprimento deixaram-no momentaneamente sem palavras. Os trabalhadores, que aguardavam ansiosamente a sua perícia, observaram atentamente enquanto ele se aproximava da criatura com um misto de espanto e apreensão. Enquanto examinava a serpente, a sua atenção foi atraída para a protuberância pronunciada na sua secção média, levantando preocupações imediatas sobre a sua saúde. O veterinário especulou sobre as possíveis razões para a protuberância. Poderia ser uma refeição recente, mas o tamanho e a forma sugeriam algo mais sério, possivelmente uma obstrução ou mesmo uma gravidez. Compreendendo os riscos envolvidos, ele sabia que era necessário um exame minucioso para determinar a causa. Para avaliar a anaconda em segurança, sem se pôr em perigo a si próprio ou aos trabalhadores, concebeu um plano para sedar a criatura. Explicou o procedimento à tripulação, salientando a importância de atuar rapidamente, mas com cuidado. Com a ajuda deles, preparou o equipamento necessário, assegurando-se de que todos estavam na mesma página. A tensão no ar era palpável, enquanto eles se preparavam para os próximos passos, sabendo que o destino da anaconda e a sua própria segurança dependia de uma intervenção bem-sucedida. Enquanto o veterinário se preparava para sedar a anaconda gigante, a atmosfera estava repleta de tensão. Sedar uma cobra tão grande apresentava riscos significativos. Se a dose fosse demasiado elevada, poderia levar a uma falha respiratória, enquanto que uma dose demasiado baixa poderia não imobilizar a criatura de forma eficaz. A tripulação assistiu com a respiração suspensa, enquanto ele calculava cuidadosamente a quantidade apropriada de sedativo, explicando cada passo
para garantir que todos entendiam a gravidade da situação. Assim que a anaconda estava suficientemente sedada, o veterinário começou o delicado procedimento de cortar a sua pele espessa e escamada para investigar a protuberância. Com mãos firmes, ele fez uma incisão precisa, revelando a anatomia intrincada da cobra. Os trabalhadores estavam por perto, com os corações acelerados, enquanto espreitavam por cima do ombro do veterinário, ansiosos por ver o que estava por baixo da superfície. Cada momento parecia uma eternidade, enquanto aguardavam a descoberta que poderia determinar o destino da anaconda. A tensão era palpável, sussurros de preocupação percorriam o grupo enquanto especulavam sobre o que a protuberância poderia conter. Seria uma simples obstrução, ou algo mais sério. À medida que o veterinário explorava cuidadosamente a área, a expectativa aumentava e os trabalhadores trocavam olhares nervosos, plenamente conscientes de que estavam a testemunhar um momento raro e crítico na intersecção entre a intervenção humana e a vida selvagem. Enquanto o veterinário continuava a examinar a anaconda, uma descoberta chocante emergiu do interior do corpo da criatura. Uma geleira de plástico, parcialmente intacta, estava alojada no seu estômago. A visão deixou toda a gente em silêncio, com os olhos arregalados de incredulidade. Como é que um objeto destes podia ir parar ao interior da enorme serpente? O veterinário especulou que a geleira provavelmente havia sido descartada sem cuidado na selva, talvez por um caminhante ou por um acampamento próximo. E a curiosa anaconda a havia ingerido por engano enquanto tentava consumir outra coisa. Este infeliz incidente pôs em evidência uma realidade preocupante da vida selvagem no mundo moderno, onde os dejectos humanos representam frequentemente ameaças significativas para a saúde animal. As implicações desta descoberta eram graves. A presença da geleira poderia provocar lesões internas graves, bloqueios ou mesmo a morte, se não fosse tratada imediatamente. O veterinário explicou que o plástico poderia causar inflamação e infecção, pondo em risco a saúde geral da anaconda. À medida que os trabalhadores absorviam esta informação, sentiam um misto de preocupação e culpa ao aperceberem-se do impacto da negligência humana na vida selvagem que os rodeava. A urgência da situação intensificou-se, pois compreenderam que era necessária uma ação imediata para remover o objeto estranho e garantir a sobrevivência da cobra. Esta reviravolta inesperada dos acontecimentos sublinhou o delicado equilíbrio entre a natureza e a atividade humana, levando a uma reflexão mais profunda sobre as suas responsabilidades para com o ambiente. Após a operação bem-sucedida para remover a geleira de plástico da anaconda, o veterinário voltou a sua atenção para os cuidados posteriores cruciais necessários para garantir a recuperação da serpente. Ele monitorizou cuidadosamente os sinais vitais da anaconda, verificando a sua frequência cardíaca e respiração para garantir que estava a reagir bem à sedação e ao procedimento cirúrgico. A tripulação ajudou, proporcionando um ambiente tranquilo e seguro, minimizando os distúrbios para ajudar a cobra a recuperar suas forças. O veterinário enfatizou a importância de observar atentamente o comportamento da anaconda nos dias seguintes à cirurgia. Ele explicou que qualquer sinal de angústia, como letargia incomum ou dificuldade de locomoção, poderia indicar complicações que exigiam atenção imediata. À medida que as horas passavam, os trabalhadores observavam com a respiração suspensa, aliviados por verem a anaconda começar a mexer-se lentamente, com o seu poderoso corpo a recuperar gradualmente o movimento. O veterinário permaneceu vigilante, pronto para intervir se necessário, mas os sinais iniciais eram promissores. Após alguns dias de monitorização cuidadosa
e cuidados de apoio. A anaconda mostrou uma resiliência notável, demonstrando um forte apetite e um regresso aos seus comportamentos naturais. O resultado bem-sucedido da operação não só trouxe alívio à tripulação, como também reforçou a importância da conservação da vida selvagem e o impacto das ações humanas no ambiente. Com a anaconda no caminho da recuperação, os trabalhadores sentiram um renovado sentido de responsabilidade para com o delicado equilíbrio da natureza que os rodeia, esperançados no futuro da serpente na natureza. Neste vídeo cativante, contamos o extraordinário encontro entre uma equipa de construção e uma anaconda gigante nas profundezas da floresta amazônica. O que começou como um dia rotineiro de trabalho, rapidamente se transformou numa situação de suspense que exigiu raciocínio rápido e trabalho de equipa para salvar a majestosa criatura. A decisão dos trabalhadores de chamar um veterinário realçou a importância da colaboração na resolução de emergências de vida selvagem, mostrando como a intervenção humana pode fazer uma diferença significativa na vida dos animais. Ao longo da operação, testemunhamos os desafios colocados pelo tamanho da anaconda e a descoberta inesperada de uma geleira de plástico alojada no seu estômago, uma lembrança clara do impacto dos resíduos humanos na vida selvagem. Este incidente sublinha a necessidade crítica de conservação e sensibilização para a vida selvagem, incitando-nos a todos a estarmos mais atentos às nossas ações e aos seus efeitos no mundo natural. Ao terminarmos esta incrível viagem, convidamo-lo a continuar a colaborar conosco. Se gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos que explorem as maravilhas da vida selvagem e os desafios que enfrentam, faça gosto, subscreva e partilhe este vídeo com os seus amigos. O seu apoio ajuda-nos a aumentar a sensibilização e a promover os esforços de conservação, garantindo que histórias como esta continuam a inspirar e a educar. Obrigado por se juntar a nós nesta aventura, e estamos ansiosos por partilhar mais encontros fantásticos consigo em breve.